Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo Rodada 2, Cartola temporada 2023. Bora lá para a escalação. Também vamos aqui comentar como que você vai escalar o seu time para valorizar. É importante que nessa segunda rodada você pontue, mas que você também procure valorização. Bom, final da primeira rodada, o nosso time aqui, ó, que é o canal do Professor FC, que é o time que eu estou usando para fazer os vídeos. Na primeira rodada, o time fez 79 pontos,21. O nosso patrimônio é de 117 cartoletas,65. Acredito que nós fomos bem na rodada, valorizamos e ainda pontuamos quase 80 pontos. Vamos vender o nosso time e já vou aqui te dar a dica de imediato. Nessa segunda rodada é importante que você coloque os jogadores que valorizaram na primeira rodada. Vamos vender o time aqui. Você vai buscar jogadores que valorizaram na primeira rodada para tentar ganhar cartoletas. Óbvio que tem um jogador em especial, que é o Cano, que é o primeiro que aparece aqui. Ele está desvalorizado. Ele precisa fazer uma pontuação mais alta para não perder cartoletas. Vou até olhar aqui no aplicativo e falar para vocês o quanto que o Cano precisa. E o Cano, então, nós não vamos deixar de fora, porque nesse momento ele é o capitão mais escalado. E sendo o capitão mais escalado, a gente sabe que essa é uma tática que nós precisamos usar. Capitão mais escalado você não deixa de fora. Então eu estou conferindo aqui no meu aplicativo. O Cano, nesse momento, ele está escalado por quase 500 mil times. E por isso nós não vamos deixar o Cano de fora. Então começamos o nosso time aqui escalando o capitão. O capitão mais escalado no momento é o Cano. A gente tem outras boas opções que estão entre os mais escalados. Entre essas boas opções aparece o Hulk, que também está bastante escalado. E depois o Caleri. Bom, além desses três que eu citei, nós vamos buscar aqui valorização. Nesse sentido, a gente tem do Bahia o Vitor Jacaré e o Everaldo, que são opções boas para valorização. Vamos procurar aqui filtrar. Aqui não vai dar. Vamos pegar aqui, ó. Variação. Isso, aqui, ó. Os caras que valorizaram na primeira rodada. Gabriel Peck. O Gabriel Peck, se ele fizer um ponto, ele já valoriza, mas ele tem um jogo difícil que é contra o Palmeiras. O John Kennedy, se ele fizer um ponto, também ele valoriza. Então, nesse sentido, a gente vai escolher o John Kennedy ao invés do Gabriel Peck, mas poderia ser o Gabriel Peck. O Lopes, o Vitor Jacaré aqui que eu falei, né, que eu citei, precisa de 0,8. O Lopes precisa de 1,4, é um nome bom também. E o Everaldo, que eu vou preferir colocar o Everaldo precisa de uma pontuação de 2,3 para começar a valorizar. Então a gente vai colocar o Everaldo. Você que não é pró, o cadeadinho, fica aqui o cadeado, você não consegue visualizar o mínimo para valorização, porque é exclusivo para quem é pró. Eu consigo ver nos meus times prós. Como esse time aqui não é pró, eu estou olhando aqui pelo aplicativo Parciais, que também você consegue, baixando o aplicativo Parciais, conferir o mínimo para valorizar de cada atleta. É uma estatística muito, muito próxima do Cartola. Bom, no meio campo eu vou economizar aqui com o Matheus Araújo, do Corinthians. Conferir aqui quanto que o Matheus precisa para valorização, rapidinho. Ele precisa de menos 0,8. Não sabemos se ele será titular, mas vale o risco deixar o Matheus Araújo aqui por enquanto. Se for preciso, eu vou atualizar esse time lá no Instagram. O meu Instagram é @professor.cartola, é só conferir lá. Outro nome interessante é o Matheus Fernandes, que eu já havia falado na rodada 1, que ele é um cara que rouba muitas bolas. Eu acompanhei o cara no Campeonato Paulista, e na primeira rodada o cara foi o ladrão de bola, né? O cara que mais roubou bola na primeira rodada. Ele fez 8 desarmes, olha aqui do lado esquerdo, 8 desarmes fez o Matheus Fernandes. Então eu vou colocar o Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes precisa de pouquíssimo também para valorizar. Ele precisa de 1,8. E eu vou fechar com um cara aqui bem baratinho para valorização, que vai aparecer aqui embaixo. Poderia ser o Bitelo, por exemplo, mas não vou colocar o Bitelo. Deixa eu ver aqui, ó, Caleb. Eu vou fechar com Caleb, que também precisa de pouquíssimo para valorizar. Vou conferir aqui no aplicativo para falar para vocês quanto que o Caleb precisa.
rapidinho. Estou procurando aqui o Caleb. Cadê o Caleb? Caleb precisa de 1,5 para começar a valorizar. Então eu vou colocar o Caleb, que ele é barato. Inclusive uma sugestão para quem tem menos cartoletas. Ele custa só 5,61 cartoletas. Os laterais, os dois do Grêmio são bons para valorizar. Muito bons para valorizar, porque precisam de pouquíssimos pontos para valorizar. Além dos dois do Grêmio, o Marcos Rocha também seria bom para valorizar. O João Pedro, por exemplo, ele precisa de 0,2, o do Grêmio. O outro do Grêmio aqui, ó, deixa eu procurar ele. Diogo Barbosa precisa de 1,2. O Marlon do Cruzeiro precisa de 0,9. Eu vou colocar o Marlon aqui, fazer uma aposta diferente, porque o Marlon não está entre os mais escalados. Vou colocar o Marlon. Samuel Xavier é uma ótima opção também para valorização, mas além do Samuel Xavier, a gente tem o Alexander, que também é do Fluminense, joga de volante, precisa de 2 pontos para começar a valorizar. É um nome interessante. Tem também o Marcos Rocha, estou olhando aqui no aplicativo, que também precisa de 2 pontos para valorizar. É um nome interessante. Samuel Xavier precisa de 2,3 para começar a valorizar. São nomes de laterais bons aqui, ó. O Marcos Rocha está aqui embaixo, é um nome também interessante, mas eu vou colocar o Alexander no lugar ali do cara do Cruzeiro. Se você quiser colocar o Marcos Rocha, o seu time vai ficar bom também. Zagueiro bom para valorizar, o Maurício Lemos, só que ele é um pouco caro, mas para valorização ele é muito bom. Eu vou colocar o Maurício Lemos. O Maurício Lemos para valorização, ele precisa de pouquíssimos, apenas de 1,5 ponto. O Oliveira do Cruzeiro também para valorização não é ruim. Descendo aqui, o Brites do Fortaleza, mesmo jogando fora de casa, perdeu o SG na última rodada e mesmo assim ele pontuou, fez 5 pontos, né? Mesmo perdendo o SG. Então ele é um cara que é bom de cartola. Também dá para colocar, porque é barato, custa 7 cartoletas. Não vou colocar aqui o Brites, mas ele é uma opção interessante. Descendo aqui, a gente tem como opção o Nino, só que o Nino do Fluminense precisa de uma pontuação maior para não perder cartoletas. Vou conferir aqui quanto que o Brites do Fortaleza precisa de 2,4. O Nino precisa de... Estou descendo aqui para conferir, viu, galera? O Gil do Corinthians 3,8 e o Nino precisa de 4,8 pontos para valorizar. Então, precisa de mais valorização. A gente tem ainda, então, aqui o cara do Corinthians, que pode ser colocado, o Gil. Cadê o Gil? O Gil está aqui, ó. Apesar de ter desvalorizado na primeira, ele não precisa de uma pontuação alta para valorizar. Acho que é um nome bom pelo confronto com o Goiás, tá? E é isso. Então, voltando aqui... Tem os caras do São Paulo que dá para colocar. Deixa eu só subir aqui para a gente ver o que a gente tem de opção. Eu falei do Brites, eu estava pensando muito em colocar o Brites. Mas eu vou colocar... Tem o Beraldo. O Alan Franco não aparece ali como provável. O Alan Franco era uma opção que eu tinha pensado aqui. Não aparece como provável, que eu não estou vendo ele aqui na lista. Não vi ele aqui na lista. Ah, não, ele aparece aqui embaixo, ó. Vou colocar o Alan Franco. Poderia ser o Gil do Corinthians também, tá? Ou o Brites. Vou colocar o Alan Franco. E no gol, a gente vai fazer aquela estratégia de goleiro nulo. Então vamos lá, ó. Goleiro nulo. Goleiro. A gente vai pegar aqui goleiro, tentar filtrar. Só os goleiros. Não filtrou. Deixa eu de novo tentar aqui. Que a ideia era colocar o goleiro que está nulo. E não está filtrando para mim. Vamos lá. Vou buscar de novo aqui. Filtro. Vou ter que vir aqui. Vou filtrar todas as opções para ver o que a gente consegue aqui de goleiro. Olha, tá dando... Aqui, agora eu consegui. Ó. Tem o João Ricardo, por exemplo, ó, que custa 7 cartoletas, mas está nulo. Eu vou colocar o João Ricardo. Não, está machucado, né? Então ele não joga. Então eu vou colocar ele no banco. Ó, aliás, no time titular. No banco eu vou colocar um outro cara aí. Bom, técnico, eu pensei no técnico do Corinthians. O Cuca já está aqui como provável. Eu vou colocar o Cuca. Para que se o Corinthians garantir o SG, então eu tenho o SG pelo menos do treinador.
já que eu não coloquei o Gil seria uma opção interessante, tá? Falei aqui que o Gil seria uma opção interessante. Agora eu vou pro goleiro titular aqui, ó. Essa tática do goleiro é pra gente não perder pontos com o goleiro caso ele negative. Então a gente já tem aqui opções de goleiros para colocar. Eu vou colocar o Walter do Cuiabá. Deixa eu só conferir aqui o mínimo para valorizar dos goleiros antes de confirmar a minha escalação. Deixa eu conferir aqui no meu aplicativo. Mínimo para valorizar dos goleiros. O Lucão do Bragantino está escalado por mais de 200 mil times e ele precisa de 0,8 para valorizar. E logo em seguida vem o Everson do Atlético, que precisa de 2,8. Aí se eu colocar o Everson, eu vou colocar o Gil ali no time titular. Vou fazer isso, vou colocar o Everson aqui. Para não dobrar o Atlético Mineiro, eu vou tirar o Lemos e vou colocar o Gil. É um time que vai estar mais equilibrado, não para ganhar tantas cartoletas, mas para pegar o SG ali do Corinthians, que pode vir contra o Goiás, né? Então eu vou pegar aqui o Gil aqui, ó, e escalar o nosso time. Agora tem que escalar o banco de reservas. Vamos lá para o banco de reservas aqui. Já escalei o goleiro. Vou para a lateral aqui, banco de reservas. Aí tem o Marcos Rocha, que eu acho que é um bom nome para banco. O Caio Paulista do São Paulo também, que joga de ala, né? Quase um atacante. Também é bom, boa opção para quem quer ser diferente, fugir dos mais escalados. Aqui tem o Beraldo, que dá para colocar no banco, né? Descendo aqui, eu acho que o Beraldo do São Paulo seria a melhor opção ali dos que eu tenho aqui para colocar no banco, tá, galera? Então nós vamos colocar aqui o Beraldo. Continuar escalando. Meio campo. O que a gente tem aqui? Tem o Matheus Vital do Cruzeiro, porque é baratinho. Descendo aqui tem o Acevedo. Tem o Lucas Evangelista do Bragantino. Eu vou ficar com o Matheus Vital do Cruzeiro aqui no meio. E no ataque, para completar, poderia ser o Jacaré, poderia ser o Lopes, boas opções para reservas. O Hendrick do Palmeiras também para banco de reserva, boa opção. Bruno Rodrigues do Cruzeiro também, boa opção para banco, tá? Para banco. Bom, dei outras opções para vocês aí e eu vou ficar... Tem o Wesley, Arthur, Vitor Roque, também boa opção. Tem o Marinho, né, que com o treinador novo aí tá jogando agora com o Sampaoli. E é um cara que é sempre bom de cartola. Vou deixar o Marinho aqui no meu banco de reservas, tá? Então tá escalado aqui o nosso time, só para vocês verem. Aqui do nosso lado esquerdo. Deixa eu só confirmar a escalação aqui. Pronto, tá confirmada. No ataque, então, a gente tem o John Kennedy e o Cano, os dois do Fluminense, dobrando o Fluminense no ataque com o Cano de capitão, porque ele é o capitão mais escalado da rodada. Completa o nosso ataque aqui o Everaldo do Bahia, tem um jogo favorável em casa. No meio campo, Matheus Fernandes, Caleb do Fortaleza e Matheus Araújo do Corinthians. Marlon do Cruzeiro na lateral, Gil do Corinthians na zaga, Alan Franco, o outro zagueiro, e na outra lateral, o Alexander do Fluminense. Nosso goleiro, colocamos um goleiro que está machucado para tentar não perder pontos com o goleiro, e o Everson do Atlético é o cara que veio aqui para o nosso banco, é ele que é o nosso goleiro. E o Cuca, treinador do Corinthians, é o nosso treinador. Aqui no nosso banco a gente tem ainda o Marcos Rocha, o Beraldo, o Matheus Vital do Cruzeiro e o Marinho do Flamengo. Esse time aqui custou 108 cartoletas, ponto 31. É um time bem barato, que eu tenho certeza que a maioria aqui dos seguidores vai conseguir escalar. É isso. Boas mitadas pra gente nessa rodada 2. Não se esqueça, prefira colocar os jogadores que valorizaram e que pontuaram alto na primeira rodada, porque assim você vai continuar ganhando cartoletas. Pelo menos nessas primeiras rodadas você tem que fazer times equilibrados para não perder suas cartoletas e para ganhar fôlego, para jogar as 38 rodadas com tranquilidade. E aí a partir da 8ª, 9ª rodada você vai poder escalar todos os jogadores que você quiser, se você seguir essas dicas de valorização. Vá com calma, pense em valorizar. Nessa segunda rodada, escolha de preferência os jogadores que foram valorizados e pontuaram muito na primeira rodada.
tá bom? Grande abraço a todos, espero que tenham gostado aí do vídeo e deixe o seu comentário aí abaixo, tá bom? Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente na rodada.